Olá, Igreja Batista Monte Hermon, prazer enorme estarmos aqui mais uma semana, todos juntos, você aí, eu aqui, onde você pode apreciar um pouco mais as nossas lições. Mas antes de iniciarmos a falar sobre santificação, vamos ter aquele nosso momento muito importante com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos e te agradecemos por mais uma semana. Deus, muito obrigada, porque o Senhor está conosco sempre. Deus, fala aos nossos corações e que esta lição possa, Senhor, ser um crescimento em nossa vida, em nossa caminhada. É assim que nós te oramos e de já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amores, a lição de hoje, na revista 2, é a lição 4, santificação, mas dando continuidade aí nas aulas, nós estamos então na lição 15. O que vem a ser santificação? Nós temos aí como texto básico o primeiro livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. E o versículo para decorar desta semana encontra-se em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, onde nos fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras, ninguém verá a Deus. E o que vem a ser essa santificação? A santificação ela se realiza em dois tempos, um ato e um processo. Nós vamos ver aqui algumas referências bíblicas falando sobre a santificação. Ela é separada do mundo para Deus, No momento em que a pessoa é salva, ela se torna o quê? Santa, separada do mundo. Temos algumas referências, que falam sobre o que a Bíblia, chama, os salvos de santos. Temos lá em Romanos 1:7, depois você pode já pegar o seu caderninho e ir anotando, depois você verifica lá. Temos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e Efésios, capítulo 1, versículo 1. Mas, depois de tudo isso aí, apenas em um aspecto, depois o salvo ele precisa ser santificado para se conformar com a vontade de Deus. Temos em Romanos 12, 1:3, 1 Tessalonicenses 4:3, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. E o que é santificação? As duas palavras usadas na Bíblia para santo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, têm o mesmo significado. Em hebraico, o Velho Testamento, a palavra é kadosh. Essa palavra tem o sentido de separado. E em grego, no Novo Testamento, a palavra é hagios. Esta palavra também tem o mesmo sentido, Significa separado. Mas ser santo não é ser apenas separado. A santificação não é apenas uma separação pura e simples. Em relação ao salvo, é a separação do mundo e a consagração a Deus. Outrora, fazia algo que hoje eu já não faço mais. E aí, quer dizer o que a santificação ela tem dois aspectos: a separação do mundo e justamente a consagração a Deus. E nós vamos ver, que isto, quer dizer que se produz um novo relacionamento do homem com Deus. Se eu estou separada, para seguir os caminhos do Senhor, para eu andar conforme a vontade de Deus, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fizeram novo, 2 Coríntios 5,17 nos diz: e esta separação e consagração a Deus produz no homem um caráter de acordo com este relacionamento com Deus. Forma-se então no homem um caráter santo, semelhante ao de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Assim nos fala a palavra de Deus em 1 Pedro 1,16. A santificação como processo, Já dissemos que somos feitos santos na conversão. E aí, como processo, nós temos, quando nascemos de novo, somos tornados santos. Mas também dizemos que a nossa santificação precisa ser desenvolvida. Nós vamos encontrar justamente lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 13.
E o que é santificação como processo? Tem na regeneração, o poder do pecado é quebrado. Há uma semente o que? Em nós, que é Deus. 1 João 3,9 nos fala. A árvore do pecado foi cortada e recebemos um enxerto de uma nova natureza, natureza de Jesus, né? Natureza em Cristo Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 19. Não é? O crente, porque foi feito santo e feito de uma raiz santa. Romanos 11, 16. Irá produzir bons frutos. Se eu sou, né? Se a minha raiz ela é santa, os meus bons frutos, né? Será o quê? Multiplicado, né? A regeneração torna-se árvore boa e a santificação torna-se o seu fruto bom. A santificação é o processo. Este se inicia na conversão e deve prosseguir perpetuamente, né? Durante todo o tempo de nossa vida na terra. Separado para purificação. Observe o que está escrito em Levítico: para o sacerdote ser santo, ele precisava ser separado do povo, mas precisava também se purificar, né? Existia um ritual para isso. O trato com o pecado. Às vezes é preciso lutar contra o pecado. Nós não devemos nos descuidar, porque é um processo que não pode ser descuidado, né? A pessoa ela pode estacionar, se descuidar, ela pode até mesmo regredir, em vez de crescer na santificação. Devemos despir o velho homem, não devemos mais, né, querer o velho homem em si, nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque há certas coisas, hábitos, vícios, né, que nós tínhamos, né, e que isso são características justamente, né, do velho homem. E nós devemos justamente nos despir deste velho homem, né? Se vamos ser santificados, temos que nos despir desse velho homem e nos revestir de novo. Nós temos as referências em Efésios 4, 22 e 24 e em Colossenses 3, 9 e 10. Neste processo, o crente que foi apenas declarado justo na justificação se torna realmente justo. Ele que é considerado santo, semelhante a Deus, não por justiça, mas exclusivamente pela graça de Deus, né? Como se processa a santificação? A santificação ela é obra divina, que conta a colaboração humana, né? Deus já providenciou todos os meios para a nossa santificação e foi justamente a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição criaram todas as condições para que nós sejamos santificados. Não há santificação sem Jesus. Jesus se entregou com sacrifício, né, em sacrifício para que sejamos santificados. Lá no Velho Testamento, para alguém ser santificado, ficando livre do pecado, era preciso que o animal fosse o quê? Morto em seu lugar. Mais do que isso aconteceu conosco. E pense você, né, em Jesus. Jesus morreu para que sejamos santos e santificados. Em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 10 ao 14, né, ele vai nos mostrar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus fala em 1 João 1, 7. E mais ainda, como se processa essa santificação? A santificação, o que é? É a operação do Espírito Santo. Você não está sozinho. O esforço do Espírito Santo em nos conduzir, em nos guiar, é direcionado à santificação. Romanos, capítulo 15, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Segundo Tessalonicenses, nós temos lá o capítulo 2, versículo 13. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, fala justamente sobre a operação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo, né, ele nos conduz, ele nos guia, o esforço que ele faz, né, em nos conduzir. E também temos aí a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que somos santificados.
Em João, capítulo 15, versículo 3, nos fala: e por ser ela a verdade, somos guiados a toda verdade e por ela santificados. A palavra de Deus, ela é a verdade. É ela que nos lava, é por ela que a nossa mente se purifica e é renovada. A nossa santidade é importante, embora Deus queira a nossa santificação, como fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, cabe a nós querer, através da apropriação dos benefícios do sacrifício de Jesus, da operação do Espírito Santo e da palavra de Deus, ser santificados. Depende de nós. Para nós concluirmos, há crentes que não crescem em santificação. A inconstância é um dos grandes inimigos da santificação. É preciso não desanimar, mas é necessário colocar os olhos em Jesus e prosseguir firmes, até chegarmos à estatura do varão perfeito, que nos fala em Efésios capítulo 4, versículo 13. E alguma reflexão, né, que nós iremos nesta semana tirar para pensarmos, né? Como anda a sua consagração? Né? Consagração significa mão cheia, quer dizer, você precisa colocar na sua vida, nas mãos de Deus e deixá-lo à sua disposição. Não é renunciar a algo que esteja impedindo, né, a sua total santificação. Como você está buscando na palavra de Deus a santificação para a sua vida, é importantíssimo nós buscarmos na palavra de Deus. E se há algum pecado, algum vício de que você precisa se separar, santificando-se no Senhor, não demore, faça isso já. E que nesta semana nós possamos refletir justamente sobre a santificação. E aqui fica o meu abraço. Que Deus os abençoe, dando-lhes uma semana, né, repleta de paz, com as bênçãos do Senhor. Fica aqui o meu abraço, não é, da professora irmã em Cristo, Sueli Cristina.